Você não está com burnout. Você está cansado de sustentar um personagem que você criou para fazer com que o teu trabalho nas redes sociais dê certo. E você associa que fazer conteúdo é uma coisa muito desgastante. Você não percebe que você foi desenhando uma moldura para você. Só que essa moldura não te cabe. E sabe o que é o mais interessante dessa conversa que nós vamos ter? É que você conseguiu e teve sucesso com esse personagem que você criou. Então, meus parabéns. Você acabou de construir uma prisão que, ao sair dela, a sensação que você tem é que você vai perder algo muito grande que você conquistou. Então, esse é o papo que eu estou te chamando. Então, para a gente vir conversar durante esse vídeo, que é justamente a chave que me fez desconstruir tudo que eu vinha fazendo com o meu trabalho com mentorias, que fez eu mudar tudo que vocês estão vendo. Para quem já me acompanha lá no Instagram, tudo que vocês estão vendo que foi desconstruído está relacionado com o movimento que eu fui fazendo ao identificar que tinha partes de mim que elas já tinham passado. Aquela moldura, ela tinha cumprido um papel. Mas é preciso saber soltar, como o professor Leopoldo sempre diz. Se você aprende o desapego, você está sempre se locomovendo para aquilo que é o melhor para você. Então vem junto comigo, chega junto. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Se está gostando do vídeo, dá um curtir aqui, dá um like, para incentivar esse trabalho e chegar mais longe. Primeiro fator, eu quero que você compreenda aqui, vou mostrar para você por que arquétipos podem estar destruindo a tua energia. Presta atenção. Vou te mostrar por que você ficar fazendo aquele trabalho de branding, posicionamento, de fora para dentro, é a pior coisa que você pode fazer para você conseguir com que o teu trabalho de consciência, exclusivamente isso aqui é para quem trabalha com consciência, para quem utiliza da tua energia, do teu ser, da tua inteligência como um canal da vida, como um canal de uma mensagem que atravessa você. Mas obviamente isso pode ser utilizado para tudo na vida, desde que você esteja desperto e compreenda como a vida funciona, que é com quem eu falo. Então, a primeira coisa para te dizer é que, para eu estar falando isso para você, eu não estou falando de um lugar, de alguém que é leigo e não entende alguma temática e está criticando uma coisa que não sabe. Eu já trabalhei desde do primeiro ano que eu entrei no digital, já fazem 5 anos hoje, na data da gravação desse vídeo, eu já comecei a estudar o inconsciente coletivo. Só que eu já estudava isso desde os meus 16 anos, quando eu comecei a estudar sobre design, comportamento humano e marketing. Eu com 16 anos trabalhava dentro do escritório de design, a gente já estudava como que as cores elas impactavam a decisão de compra das pessoas. Eu já estudava como que as formas elas geravam determinadas emoções quando eu ia desenhar uma embalagem, na época eu trabalhava nesse escritório. E com o tempo eu fui estudando Kabbalah, fui estudando muito do caminho, por exemplo, do hermetismo, fui estudando muito sobre Blavatsky, fui estudando muito sobre Hermes Trismegisto, Kybalion, fui estudando muito da jornada de toda a mecânica quântica ali como um todo, e fui me desenvolvendo, fui estudando mais sobre a neurociência, e hoje, para fazer o que eu faço hoje, ajudar as pessoas com posicionamento, foi um trabalho muito profundo. Para hoje chegar para vocês e dizer, cuidado. Só que não é cuidado com o marketing, cuidado com o digital. Cuidado com o que você está trazendo para a tua imagem, se isso não representa quem você realmente é. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu quero que você perceba o seguinte. Imagina que você foi lá e desenhou esse personagem. Quando eu falo personagem, eu quero que vocês prestem atenção, porque quando a gente está falando de arquétipos, nós estamos falando de energias primordiais que existem antes da existência.
que estão aqui antes dessa realidade material. São consciências que elas participaram da formação de tudo. Então, o grande fator não é entender, utilizar os arquétipos. É quando você pega a sua imagem e você delinea ela em cima de um arquétipo. Por exemplo, eu tenho várias pessoas que chegam aqui na mentoria comigo, no Lifeless, e o Lifeless ele é totalmente feito para justamente colocar você de volta no seu lugar de poder, para que você tenha vitalidade, para que você sirva a vida tendo vida. Só que as pessoas muitas vezes elas chegam, e como é que elas estão? Eu olho o Instagram delas, e a pessoa que está conversando comigo na reunião, eu tenho dificuldade de conseguir achar a conexão com aquilo. Aí eu vou entendendo a história da pessoa. Aí eu ouço assim, nos primeiros minutos de conversa. Vou te dar um exemplo agora, essa semana. Estava conversando com uma pessoa que estava na entrevista do início da mentoria. Então todo mundo que chega, ela passa por um mapeamento, ela passa por uma entrevista para entender a história dela. Aí ela tem um nome duplo. Vou dar um nome X aqui, tá, para você ver. Vamos supor que é Maria Joana. E aí no Instagram dela o nome é Joana. Aí eu achei interessante. Aí eu falei assim, que interessante, você gosta que te chama como? De Maria de Joana. Aí ela falou assim, não, pelo amor de Deus, Maria não. Maria é de uma outra versão minha do passado, que trabalhava no mercado, estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Trabalhava no mercado de engenharia. Ok, passou. Aí eu, interessante. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Adivinha? Toda vez que ela falava de alguma coisa dela, dessa época do passado, ela citava com grandeza. Ela falava assim, porque eu não gosto de aparecer no Instagram com uma versão muito mística. Olha que interessante. Talvez ela até está assistindo a gente. Eu não gosto de aparecer no Instagram uma versão muito mística, porque a galera que me conhecia da época da engenharia também me segue. Aí eu olho aquilo, uma pessoa que já trabalhou, teve sucesso nesse mercado, né, que estou dando um exemplo aqui, subjetivo de engenharia. A galera que trabalhou lá comigo, lá na época do mercado de engenharia, me seguem. As construtoras, os grandes empresários me seguem. E aí, quando eu posto alguma coisa muito mística, eu fico com vergonha. Vai vendo. Olha a associação. Presta minha atenção. Aí ela trouxe. Nossa, eu não sei o que aconteceu comigo hoje em dia. Parece que agora que eu estou vivendo meu propósito, agora que eu estou ajudando as mulheres a despertarem, a viverem seu feminino, a trazerem para fora toda a sua potência, agora que eu tenho uma comunidade de tantas alunas, agora que eu sinto que eu estou finalmente tendo meu resultado, eu não sei. Parece que a minha energia está baixa. Na época que eu era lá da engenharia, presta atenção, na época que eu era lá da engenharia, nossa, as coisas fluíam, as coisas aconteciam, eu entrava na sala, assim, dos lugares, eu tinha uma leveza, tinha uma confiança, tinha uma coisa. O que a gente começa a perceber? Quando a pessoa lembra de algo que remete a essa época do passado, que ela enxerga com muita força essa época, mas aquele nome que ela era chamada lá no passado, que lá na engenharia ela era reconhecida por Maria. Aí ela faz, não, Maria não, que Maria é dessa época. Mas ao mesmo tempo ela vê grandeza nessa época. E hoje em dia, ela não consegue enxergar essa grandeza mais. Consegue observar que existe aqui, claramente, uma desassociação? E essa desassociação ela é mais comum do que a gente imagina. E muito do porquê acontece está aqui. Presta atenção. Nós, ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo situações, que essas situações que a gente vai vivendo, ela vai nos trazendo algumas experiências negativas. E que a gente toma decisões em cima dessas experiências. Você vive um casamento, aí você vive uma depressão,
depois desse casamento, você associa essa depressão com esse casamento, aí você pega o perfil de pessoa que é o seu ex-marido, ou a sua ex-mulher, ou a sua ex-namorada, não importa, e você diz assim, eu nunca mais vou me relacionar com pessoas assim. Essa decisão, ela é adicionada à sua versão atual. Uma decisão sobre que tipo de pessoa eu me relaciono. Ok? E aí você foi vivendo. Aí você, de repente, começou a ter amizade com determinado tipo de pessoas numa cidade nova que você se mudou. E aí você começou a achar muito legal o fato de, por exemplo, você morar em Florianópolis. Você começou a achar muito legal o fato de você morar em Floripa e começar a ter pessoas que fazem mais esporte. E ao fazer mais esporte com essas pessoas, você começou a perceber que você se sente melhor, você é mais confiante, você consegue ter mais disciplina. E aí você toma a decisão que, a partir de hoje, eu sou uma pessoa do esporte. E aí você adiciona mais uma informação para uma decisão na versão que você é hoje. Agora eu sou do esporte. Saúde. E você foi vivendo. E vai vivendo, e vai vivendo. Em determinado dia, você foi convidado para uma palestra. Aí você foi lá palestrar naquele evento de autoconhecimento, aquele retiro talvez, ou um seminário ali de mulheres empreendedoras, onde você foi falar sobre constelação, ou você foi falar sobre como viver a realidade que você escolhe. E aí você está lá fazendo a sua palestra, e você está com uma roupa específica que você escolheu para essa palestra, que é uma roupa que você quase não usava, um estilo que você quase não usava. Mas aquele dia você ficou inspirada e decidiu colocar aquela roupa. E depois dessa palestra, foi uma loucura. Todo mundo que parou você falou, que roupa é essa? Eu adorei sua roupa. E aí você toma mais uma decisão, de que agora você vai começar a usar esse estilo. E você foi adicionando decisões. Você foi adicionando decisões. Uma decisão de que tipo de relacionamento eu vivo, que tipo de estilo de vida eu tenho, que tipo de roupa eu utilizo. São decisões que você vai colocando adicionadas ao pacote, que é como se fosse um arquivo que está lá no teu inconsciente e no teu consciente, de quem é você. E você leva essas informações para a vida. De quem é você. E aí, você, depois que despertou, está tomando ayahuasca, está vivendo o seu autoconhecimento, reconectou com o seu superior, está vivendo a vida, está empreendendo, tal. E aí você já passou por infinitas vivências de despertar, para se conhecer, etc. Ok? E aí, você decidiu que você quer ser uma pessoa que vive pela sua essência. E aí a vida te pergunta, ok, qual é a sua essência? Ou então, você foi contratar uma agência de marketing, ou você foi fazer uma mentoria, ou você foi montar o seu posicionamento no ChatGPT. Aí ele pergunta, quem é você? Aí a vida te pergunta, alguém te pergunta, quais são os seus valores? O que você gosta? Quem é você? Afinal, você ajuda as pessoas com autoconhecimento. Você se conhece, certo? Certo? Se conhece. E aí você fala, quem sou eu? Eu sou alguém que se relaciona assim, eu sou alguém que tem esse estilo de vida, eu sou alguém que utiliza essas roupas. Aí sabe o que acontece? As pessoas olham para aquilo e falam, ahá, então quer dizer que você é maga exploradora. Uau! Uau! Faz comigo aí, ó. Uau! Escreve aí nos comentários. Uau! Acertei esse arquétipo? Não, quase, né? Magamante. Certeza. Ou mago... governante. Tá aqui, ó. Viram?
Depois eu mostro. Acertei ou não? Não faz diferença se eu acertei. Aqui o fato é sobre. Quando se observa um conjunto de decisões que você foi tendo ao longo da sua vida e define que agora este é o seu arquétipo, sabe o que isso quer dizer? Que provavelmente você vai começar a nortear sua comunicação por isso aqui. E aí você vai lá e você faz um ensaio fotográfico baseado nisso aqui. E aí você vai lá e você compra uma roupa ou faz um design, paleta de cores, design system do cloud, baseados nesse arquétipo. E aí você começa a pensar assim, ai, não vou postar isso aqui porque isso sai do meu arquétipo de maga. Aí você pensa assim, nossa, vou fazer uma live, preciso me vestir que nem uma maga exploradora. Ah, porque eu... Segura aí. Vira a página agora que eu vou te mostrar outra situação. Arquétipo é só um exemplo. Aí você vai para uma outra perspectiva da vida. Esquece o arquétipo, isso é só um exemplo. Vou te explicar como que isso está destruindo a tua energia. Tua energia, teu tônus vital e tornando muito pesado você fazer o que você precisa fazer. Segura. Vou te mostrar. Você cria uma magia para você mesmo. Você liga. Segunda situação. Você começou no digital há alguns anos. Começou a fazer conteúdo, começou a postar. Aí você começou a participar de grupos de mastermind, de mentorias, tá? Grupos de mentoria do mercado. Aí você começou a frequentar eventos de networking. Ó, eventos de networking. Ok? Aí você começou também a ir para comunidades de mulheres empreendedoras. São super interessantes, inclusive. Faz parte, ok? Faz parte, isso aqui faz parte do jogo. Faz parte da vida. É isso, estamos vivenciando experiências, estamos nos relacionando, ó, estamos participando de círculos, estamos participando da vida, estamos pertencendo às nossas tribos, em específico do mercado. E aí ali dentro você começou a ouvir as pessoas falando sobre como o mercado funciona. Certo? Como o mercado funciona. O mercado digital funciona de determinada forma. Aí, sabe o que está acontecendo? Que você aprendeu que o mercado funciona de uma forma, como por exemplo, que no mercado as pessoas compram de quem se veste mais de determinada forma. Você ouviu também as pessoas falando que espiritualidade não vende. Já ouviu essa? Falar de espiritualidade não vai vender, que é melhor você não falar disso. Ouviu essa? É melhor você disfarçar o que você fala. Aí as pessoas falaram para você também que você não deveria abrir detalhes, alguns detalhes da sua vida pessoal, como por exemplo, que você não deveria, por exemplo, ficar mostrando muito que você está na natureza, que você gosta de ir na praia, que você não deveria mostrar muito algumas partes da sua rotina que é muito roots. Você deveria mostrar um lado mais business. Você deveria usar mais uma roupa social, prender o cabelo, tá? Você deveria colocar um brinco e um colar e acessórios dourados, porque assim você fala mais com o seu público.
Quem é o seu público? Um público, claramente, que disseram para você, um público que disseram para você que paga mais, certo? Tem um público que falaram para você que paga mais. Quem é esse público? São mulheres empresárias e... tá? Ok. Aí também, não acabou, tá? Vão chegando informações. As pessoas falam para você assim, e também você deveria fazer conteúdos, por exemplo, de uma maneira em que você fale mais sobre as dores de uma pessoa que ela tem determinada rotina, por exemplo, de uma empresária. Você deveria focar em falar sobre as dores de um empresário. Você deveria focar em pegar aquilo que uma empresária tem de problemas, o faturamento dela. Você tem que falar do faturamento dela. Você tem que falar dessa empresária, do quanto ela ganha, do teto financeiro. Fala do teto financeiro. Fala, você que é empresário e ganha tanto. Fala do teto financeiro. Porque na hora que você falar de quanto ela ganha, do teto financeiro, aí você vai atrair pessoas que ganham isso. Tem uma lista, eu posso ficar aqui se você quiser, a gente fica 30 minutos só falando dessas coisas aqui. Que ensino pra você. Eu vou pegar mais um pouquinho, não acaba não. Vamos falando pra você também assim, vai lá falar com o teu público, pergunta pro teu público o que eles gostam de ouvir. Aí você foi lá e o seu público falou assim, eu gosto de ouvir sobre relacionamentos. Eu adoro quando você fala de relacionamentos. Aí você foi lá e decidiu, sabe o quê? Que agora o seu nicho é relacionamentos. Tá bom ou não? Aí um belo dia, sabe o que você fez? Você falou sobre a energia feminina e o que uma mulher, energia feminina e energia masculina. Você foi lá e você resolveu falar sobre o que é uma mulher. Você resolveu falar sobre o que é de fato um homem e o que é uma mulher para casar, certo? E sabe o que aconteceu quando você fez um conteúdo falando sobre o tipo de mulher que é para casar, ou então o tipo de mulher que enriquece e o tipo de mulher que não enriquece? Pessoa assim vai ficar pobre, pessoa assim vai ficar rica, pessoa assim, mulher assim vai casar, mulher assim vai ficar solteira, certo? Aí sabe o que aconteceu? Quando você fez um conteúdo assim, viralizou. Olha só que interessante, viralizou. Você teve um monte de visualização. Quando você foi lá e falou de uma forma, tal, teve um monte de visualização. Aí sabe o que você aprendeu? É isso que dá certo. Quando eu falo sobre a pessoa olhar para as feridas dela, quando eu falo para uma pessoa que ela tem que mudar os padrões de comportamento dela, quando eu vou lá contar realmente sobre o meu método, as pessoas não veem, não dão valor. Agora, quando eu falo que mulher assim casa e mulher assim fica solteira, quando eu falo que isso aqui é energia masculina, isso aqui é feminina, quando eu falo que pessoa assim é rica, pessoa assim fica pobre, bomba. Então eu vou falar disso, pronto. Tá perfeito. Você tem tudo o que você precisa para fazer um personagem que foi totalmente moldado pelo externo. Foi moldado por aquilo que muitos mentores foram falando para você do que eles pensam. Foi moldado por tudo aquilo que você começou a perceber nesses grupos que você foi participando, de coisas que devem, coisas que não devem. Foi começando você a olhar para fora e falar, nossa, falar do teto financeiro vai vender muito. Não, porque tem que falar com empresário. E aí tá todo mundo falando com mulheres que são empresárias e mulheres que ganham mais de 10 mil, mais de 20 mil, e tá todo mundo falando agora sobre isso aqui, casa, isso aqui não casa, e agora ou você tem nicho de relacionamento, dinheiro ou saúde, escolhe um dos três, porque são os nichos. Se você não escolher um dos três, não vai dar certo. Vai ver. Aí você, sabe o que acontece? Você, lá no seu íntimo, você com você,
você começa a perceber que você não tem mais entusiasmo de fazer conteúdo. Você sente um peso. Parece que você vende e você nem consegue comemorar mais. O seu faturamento, ele sobe, ele cai. Ele sobe, ele cai. Um mês você faz pá, 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 pá. E outro mês, tipo, parece que você acabou de começar. Uma instabilidade de resultado não é uma crescente. A sensação que você tem é como se você nunca pudesse descansar, porque parece que você tem que matar um leão por dia, todo dia. Aí você começa a se questionar. Será que o digital é para mim? Aí você começa a se questionar. O que eu estou fazendo de errado? O problema sou eu? Aí você muda de estratégia. Aí você vai lá e faz, já sei o que eu vou fazer. Tive uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. Vou mudar de mentor. Você vai lá para outra mentoria. Olha que beleza. Acho que esse é o problema. Para outra mentora lá. A mentora que fala sei lá, do posicionamento de valor. Então essa vai ser a solução. Eu acho que é isso que eu preciso. Certo? Vou lá pro mentor. Essa mentora aqui que vai me ajudar. Aí você chega na mentora e fala, olha, eu não aguento mais, é a última chance, hein? Aí você fala, já sei, vou mudar o meu funil de vendas. Vou contratar lá uma pessoa para ajudar no meu funil. Aí você fala, não, já sei, o problema qual que é? Vou contratar uma social media, porque o problema é que eu estou muito tempo fazendo conteúdo. Aí você fala, não, já sei. Disseram para mim que a solução é tráfego, vou contratar um gestor de tráfego. Isso aqui, gente, não tem fim. Você fica rodando de mentoria em mentoria, de solução em solução, de evento em evento. Contrata agência, agora vai, não vai. Vai. Você fala, não, agora deu certo, aí você tem um resultado. Por 2 meses aí cai de novo. Por que isso acontece? Muito simples. Muito simples. Se você entender isso aqui só, que eu estou trazendo para você aqui nesse vídeo, talvez tudo que você está fazendo até agora já se pague, só de você entender o que eu estou falando para você aqui. O problema é muito simples de você entender. Você saiu do seu lugar de poder. Eu não sei quanto tempo você vai levar ainda para decidir isso, para aceitar isso. Eu não sei se você vai precisar de mais um ano. Eu não sei se você precisa de investir mais em 20 coisas para você aceitar isso aqui. Mas quando você aceitar, dá um oi para mim lá. Aí você fala assim, nossa, John, bem que você falou. Só para minha pesquisa aqui. Para eu saber quanto tempo você levou entre o dia que você viu eu te falar isso e o dia que você aceitou isso de fato. Só me conta. Por quê? O dia que você aceita esse fator aqui que eu estou te mostrando. Estou apanhando aqui com a caneta. Agora vai. O dia que você olhar para isso aqui e cair a sua ficha, você vai começar a observar que você foi deixando para trás várias partes de você, porque você começou a olhar para fora de você e você ficou se moldando para agradar uma série de situações. Quando você menos percebe, você despertou, você fez, eis-me aqui.
Pai, eis-me aqui, estou aqui para te servir. Você já fez isso? Talvez sim, eu fiz. Então você fez, eis-me aqui, agora eu sou um trabalhador da luz, agora eu estou servindo ao divino. Só que quando você menos percebe, 80% do teu tempo, ou mais, você está atuando. Quando eu falo atuar, não é que você acorda e fala, hoje eu vou mentir para as pessoas. Está mentindo para você, não é para as pessoas. Não é que você acorda e fala assim, agora eu vou ser fake. Não. Quem já chega nesse ponto aqui do vídeo, o tipo de pessoa que já chega nesse ponto do vídeo, são pessoas que já passaram disso já. Eu sei com quem eu falo. Eu sei exatamente quem é que está me ouvindo. Eu sei quem é você. Eu sei que você que está me ouvindo aí, já não está fazendo isso porque você quer enganar as pessoas. Tem muita gente que faz isso, mas eu sei que quem está aqui agora me ouvindo não é isso. E é por isso que eu estou aqui falando com você. O fator é que você esqueceu que você é Deus. Você esqueceu disso. Você se desconectou de você mesma. E quando você se desconecta de você mesma, o que acontece é muito simples. Você deixa de receber aquilo que é seu. E aí você tem que fazer muito esforço, porque você fica correndo atrás de coisas para nutrir a tua energia, nutrir seus objetivos, nutrir a tua ambição, aquilo que você quer criar, porque aquilo que é teu está lá te esperando no teu lugar, mas você não está lá. Você está o dia todo, por ter se esquecido que você é Deus, aí você faz sabe o quê? Acreditou que para você vender você tem que fazer um escarcéu. Para vender você tem que fazer 300 calls na semana. Para vender você tem que fazer todo mês um lançamento diferente, com nome diferente. Contrata gente, várias pessoas do time, chama todo mundo. Porque você esqueceu que você é Deus. Você acha que para vender você tem que pôr condições absurdas, senão ninguém vai comprar. Não, porque o mercado é assim, John, é assim mesmo. Se não fizer assim a pessoa não compra, porque você esqueceu que você é Deus. Aí você acha que para funcionar você tem que fazer uma coisa que é da sua versão de que acreditava que a vida era sobre partícula. Você está voltando para as coisas que você fazia lá na época da Matrix. Você despertou da Matrix, mas você está agindo como se você estivesse na Matrix. Não, porque para vender tem que chamar a pessoa, tem que fazer todos os gatilhos, tem que convencer, tem que trazer, tem que não sei o que lá, tem que dar, ó, se não pagar tal dia, se não for tal hora. Eu sei disso, gente, eu já ensinei isso por muitos anos. Até que eu parei e falei assim, mas peraí, tá muito cansativo isso, tem uma coisa errada. Como assim? Eu não sou servo, eu sou filho. Peraí, eu estou trabalhando que nem servo? Tem uma coisa errada, para tudo. Demora um pouco. Mas quando você entende que a diferença de servo e filho, você começa a questionar as coisas. Você fala assim, não, peraí. Isso aqui não funciona dessa forma, não. Não deveria ser assim, não. Está sendo assim. Por que eu estou fazendo isso, afinal? De que eu estou acreditando por trás dessa forma que eu faço isso? De que eu estou realmente crendo de como é a realidade para me fazer ter esse tipo de compromisso na minha agenda? Esse compromisso aqui é um compromisso de quem acha que tem que fazer isso aqui para vender. Mesmo que isso aqui está me distanciando dos meus filhos, mesmo que isso aqui está me distanciando daquilo que eu tenho prazer, mesmo que isso aqui está me distanciando daquilo que eu sinto que eu vim para fazer, porque eu acredito que é assim que vende. Fica a seu critério. Deus é tão bom que Ele te deixa escolher o que você quer fazer. Mas saiba,
que você trabalha com algo muito sutil. O seu trabalho, ele está no sutil. Quando você começa a querer arrastar as coisas, que nem um camelo, para trabalhar com algo sutil, naturalmente, você começa a se distanciar do teu próprio poder. Porque você veio para mudar a realidade a partir de coisas que são intocáveis. Não daquilo que pode ser tocado. Você não é arrastar o tijolo até aqui para você ter a casa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O tijolo vem até você. Poucos vão entender isso. Quem pegar, pegou. E como é que faz, João, esse caminho de volta? Como é que faz para, de fato, então, me reconectar com Deus? O que é isso que eu tenho que fazer? Aí você pega uma mesa radiônica, aí você vai lá e coloca a frequência de Deus. Não, melhor. Aí você coloca uma reprogramação na Spotify, que é reprogramação de frequência Hertz, 1000 e não sei o que lá quanto, porque é a frequência do divino. É assim que as pessoas acham que é se reconectar com Deus. Não, você tem que ir para a natureza. Vai lá para o meio da cachoeira, aí você chama todos os seus guias, bota uma vela e você se reconecta com Deus. Eu não sei em que momento que a gente, ao longo da nossa jornada, a gente começou a achar que Deus é um ritual. Que Deus é uma formação terapêutica que você fez, que você pega uma técnica, e você gira lá e você se reconecta com o divino, porque você acessou a 13ª dimensão, ativou essa identidade do eu sou. Não consigo, sinceramente, eu não consigo entender, eu consigo entender o porquê que isso acontece, mas não consigo entender o porquê que pessoas tantos anos, ainda tem essa perspectiva. Sendo que Deus é tudo isso. Deus, ele está em tudo isso. Porque Deus é tudo. Ele está em tudo isso. Muitas das coisas que eu citei, inclusive, eu utilizo. Muitas das ferramentas que são utilizadas como sendo a finalidade, eu utilizo também. Mas como meio. Mas não substituindo o que realmente nos conecta ao todo. E só tem uma coisa que faz isso. Só tem uma coisa que faz isso. Você pode usar o nome que você quiser, mas hoje eu vou usar um nome que para mim explica muita coisa. E que, repito, muita gente não vai entender. Mas eu não estou aqui para falar para todo mundo. Mas o nome disso é fé. Só que aqui, fé. Fé. Como assim fé, John? Fé no quê? Que fé? Fé em Deus? Eu acredito em Deus. É mesmo. Quando eu estou falando fé, eu estou falando sobre um poder. Presta atenção. Estou falando sobre você. Não é saber mecânica quântica. Não é saber que Deus existe. Não é saber que você cria a sua vida a partir dos seus pensamentos. Fé é quando você vive isso. Porque se alguma coisa que você esperava que acontecesse não acontece, e você começa a ficar desesperada, você não tem fé. Entenda isso. Se você acha que para vender você precisa fazer estratégias malucas de não sei o que lá e deixar todo mundo ansioso, você não tem fé.
Posso trocar essa palavra por várias outras palavras. Posso trocar por confiança total no divino. Posso trocar sobre, quando o professor Hélio Couto fala que você decidiu que você tem aquilo e você para de ficar abrindo a porta para ver se o carro está na garagem. Fé. Isso é fé. Você acredita 100%. 100% de que aquilo é real. Então, se você trabalha com a luz, é terapeuta holística, mentora, criador de conteúdo, ou pessoa que vive na sua vida isso, e você tem medo medo todo mundo tem, mas seu medo te paralisa. Por exemplo, não faz sentido alguém trabalhar para Deus. Para quem você trabalha, né? Primeiramente? Para quem você trabalha? Você trabalha para o divino? Ou para você? Se for para você, essa mensagem não é para ti. Se você trabalha para o divino, não faz sentido você estar preocupada de lançar a sua nova mentoria, seu novo posicionamento e achar que as pessoas não vão comprar porque está com medo que vão rejeitar você. Que Deus é esse que você serve? Que Ele manda você lá e fala: olha, eu escolhi você para esse propósito, eu escolhi você para essa mensagem. Que Deus que é esse que você serve? Que divino é esse? Que criador é esse que você serve? Que Ele ia mandar você para fazer uma coisa e ia deixar você desamparado. Tem uma coisa errada. Eu acho que você está trabalhando com a pessoa errada. Você não está confundindo? Não. Porque aqui o meu CEO, quando ele manda, eu vou. Ai, mas e se eu fizer isso e as pessoas não engajar? Mas que doideira! Você acha que ele errou o plano? Acha que ele se confundiu? Se está botando isso no seu coração, se ele está trazendo esse entusiasmo para dentro do seu ser, é porque o seu superior, ele sabe o seu caminho. Ele sabe. E ele vai enviar tudo que você precisa lá. Mas não quer dizer que vai ficar sempre tudo harmônico. Ah, mas é porque eu estou preocupada com tal coisa. Estar preocupada e alguma coisa sair do seu planejamento não são a mesma coisa. Quando eu estou seguindo a vontade divina, quando eu estou seguindo o direcionamento do meu superior e alguma coisa dá errado, eu falo: graças a Deus, Baruch Hashem, que bom. Preocupação quando você está diante da vontade divina deve ser uma coisa assim, de distração. Você diz: opa, nossa, me preocupou. Olha que doideira. Por um minuto eu me preocupei. Nossa. Ai, nossa, que loucura, menina. Você viu? Tá. Nem segundo que eu me preocupei. Esqueci que eu estou seguindo comando divino. A gente sente, às vezes, a gente sente. Mas precisa ser assim, ó. Opa, distrair. Opa, não. Oh, lembrei. Tá claro isso. E é dessa maneira que a gente se reconecta com Deus. Por que a fé nos reconecta com Deus? Não é porque ele nega a sua solicitação lá na rede social divina. Opa lá, Marília não tem fé não. Tira lá. Não vou seguir mais ela. Você acha que é assim? Olha lá, não, Gabriel. Ei, Gabriel, tá sem fé. Tira do grupo, Gabriel. Tira do grupo da galera que eu gosto. Deus não é assim não. O todo, você se conecta com ele quando tem fé por semelhança, meu caro, minha cara. Por semelhança. Porque você passa a agir como Deus. Quando você entende algo pela fé, quando você age em algo pela fé, você se conecta a ele por ser Deus. Você reativa
a tua identidade do eu sou. Simples assim. Simples assim. Caso contrário, a gente faz o quê? Cria um personagem. Porque a gente acha que se eu não for esse personagem não vai dar certo, porque o mercado falou que é assim. Porque a gente acha que agora eu sou a maga exploradora e se eu não for assim eu vou criar um desajuste no meu branding. Queridos, isso é um nível de limitação. Uma coisa é você, estou ativando tal arquétipo na minha energia. Estou colocando aqui o arquétipo da coruja, porque eu estou ativando a minha versão mais sábia. Estou montando o meu método. Não, estou ativando aqui o arquétipo da águia, porque eu estou no momento agora de reestruturar minha visão daquilo que eu quero fazer na minha vida, no meu negócio, liderança. Isso é outra coisa. Que é o que o professor ensina, a professora Mabel ensina, a professora Hélio Couto. Agora, diferente disso é você falar, agora eu sou o arquétipo do mago, e agora eu vou ter que agir dessa forma que nem o arquétipo do mago. Arquétipo não é Pokémon não, gente. Que você fala, agora eu escolho você. Tchau! Não é assim. Você reconhece, quando você vai estudar arquétipo, para lapidar a sua comunicação, é quando você reconhece que você tem comportamentos, que nesse comportamento ele se encaixa bem em determinado padrão arquetípico. Ou, quando você está se comunicando e você navega e adentra determinado arquétipo porque você quer facilitar o acesso à sua mensagem para aquele arquétipo. Por exemplo, eu não faço isso mais hoje em dia de uma maneira racional, já é natural para mim, porque eu já treinei muito a minha expressão. Só que enquanto eu falo com você, eu navego em diversos arquétipos aqui falando contigo, para treinar a minha expressão. Então eu vou passar por momentos onde eu vou passar pelo guerreiro, momentos onde eu vou passar pelo mago, momentos onde eu vou passar pelo lobo. Mas é uma coisa natural. Não é que eu estou pensando assim, ó, agora eu vou ser esse natural. Por quê? Porque eu pratiquei a minha expressão. Eu aprendi a reconhecer que existem em mim essas fatias. Não é que eu estou falando, agora eu vou ser misterioso e agora eu vou entrar no mago para as pessoas ficarem prestando atenção. Aí você fala, não sai daí agora, hein? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, vou pôr um anel no meu dedo, e agora eu vou fazer assim, e agora eu vou fazer assim, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Quero falar com você. Eu vou virar um mago. É isso. Pare de atuar. Pare de querer performar. Você treine se for necessário. Se é muito distante para você aprender a navegar numa senoide que você possa transicionar na tua comunicação, pratique. Tá tudo certo. Pratique, pratique, pratique. Só não confunda quando alguém querer saber quem é você com isso. Só não confunda de deixar de trazer a sua mensagem do jeito que você quer trazer, porque você fica tentando encaixar ela nessa moldura que foi construída a partir de um paradigma de partícula, a partir de um paradigma da vida que você vivia há 5, 6 anos, ou 10 anos. Compreende isso? E é a partir disso que nasce. Quando a gente vai fazer um trabalho aqui dentro do Lifeless, para desenvolver um posicionamento para alguém, quando um aluno, lá na metodologia, ele começa a assistir as primeiras aulas da plataforma, cada aula tem uma tarefa embaixo, cada aula tem uma coisa para você ir definindo. E aí vai criando um grande projeto de tudo que você vai respondendo. Plataforma inteligente, vai montando o projeto. A gente começa pela profissão dos seus pais, para reconhecer o fluxo da vida que veio de antes de você, atravessou os seus pais,
Vamos entendendo as profissões que você foi tendo ao longo da vida, os conhecimentos, os desafios que você foi vivendo, a gente vai juntando aquilo. E aí nós vamos juntando as versões de você que você deixou para trás, a transição de carreira que você fez. Eu era engenheiro, deixei lá para trás. Eu era arquiteto, deixei para trás. Eu era médico, eu era enfermeira. Credo, essa época. Não rasgue a sua biografia. Isso vai ajudando a reconhecer parte de você, de dentro para fora. Só que depois que a gente vai fazendo tudo isso, tem uma pergunta final que é: independente de tudo isso, o que te dá entusiasmo se você fosse abrir a boca agora para você falar? Quando você abre o Zoom e encontra suas clientes, o que te dá prazer de falar que você nem vê o tempo passar? Ao você compreender o que é isso, ao você conseguir estar nesse lugar e entender que posicionamento, ele é conseguir delinear uma coisa que você é, que fortaleça você. Quando eu criei o Liveness, foi porque eu percebi que eu estava num formato business. O Liveness veio justamente como sendo uma forma de tirar essa coisa do business. Sabe essa coisa? Vou numa reunião de business. Quem é que vai numa reunião de business de um jeito que está normalmente se sentindo bem? Difícil. Porque está numa mentalidade de eu preciso sair daquilo que eu sou, botar ali uma roupa corporativa e ir para a vida para eu de fato me relacionar bem com as pessoas lá. Não é sobre você não se vestir bem, não é sobre isso. Porque você precisa realmente entregar a sua melhor versão em tudo que você viver, inclusive na tua casa. Não é sobre isso. Mas é sobre perceber que exclusivamente eu estou falando com pessoas que falam de consciência, que são canais, ok? Você percebeu o teu lugar no mundo. E ao perceber o teu lugar no mundo, compreender que o teu negócio, o modelo de negócio digital que você serve, ele não pode ser uma coisa assim, Peraí que agora eu vou começar a trabalhar, peraí. Aí você tira lá as partes de você e fala: deixa eu entrar no meu trabalho agora. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tal, tarará. Aí acabei o trabalho, peraí. Deixa eu voltar para minha vida pessoal. Não pode ser assim. Você não pode ter que arrastar o teu trabalho para ele dar certo. O teu trabalho, ele precisa ser realmente algo que impulsione quem você é. E que quanto mais você for você, mais sucesso você tem. Quanto mais sucesso você tiver, mais ser você será natural. Isso é um bom posicionamento. Por isso que eu sempre ajudo os meus alunos, e quem está me assistindo aqui, em tudo que eu falo, lá no Instagram também, se você não segue, tudo que eu falo é para trazer as pessoas de volta para elas, em formatos de venda, que não fique tomando 80% do tempo dela em venda. Porque ela não vende, ela vende por consequência. Porque é parte da rotina dela. Mas se isso toma 80% do seu tempo vender, se fazer um lançamento é 80% do seu trabalho, não tem alguma coisa estranha? Não tem uma coisa esquisita? Só que a gente aprendeu que é só assim, se quiser crescer tem que ser assim. Não é assim que funciona. Existem outras formas. Foi isso que eu percebi. Que hoje estar aqui falando com vocês, não estou nem aí quanto tempo vai ser esse vídeo. Você chegou aqui inclusive e fala: John, captei, cheguei até o finalzinho. Você chegou aqui, comenta aí, fala: cheguei aqui, para saber quem é você. Não estou nem aí quanto tempo vai ser esse vídeo. Estou com tempo livre aqui que eu abri intencionalmente as minhas manhãs, que antes eu ficava fazendo call de vendas, ou fazendo reunião com closer, com time comercial, com SDRs e social media. E eu mudei isso, porque eu quero estar aqui falando, é isso que eu sinto é onde eu sinto que eu estou vivendo aquilo que, quando eu saio daqui eu estou com mais energia. Tem trabalhos que eu deixo para fazer, justamente assim que eu acabo aqui, porque eu estou com tanta energia, que eu faço esses trabalhos, catalisar a metodologia, eu saio daqui, eu estou assim, E não o oposto. Quem é que sai do lançamento? É raro isso acontecer. Alguém sai de um lançamento e está com mais energia do que antes. Geralmente está assim, tenso. Será que compraram no pitch? Será que deu certo o carrinho? Nossa, muito mais. Quantas vezes eu já vivi isso? Eu já fiz eventos presenciais de 3 dias.
que eu fui o que menos se divertiu. Parei com isso. Agora, os últimos eventos que eu fiz, eu fui o que mais me diverti. E é assim que eu acredito que a vida deve ser. Não é que deixa a vida me levar, tudo tá de boa, tudo é uma belezinha. Não é isso não, gente. Mas é entender que quando você estiver no teu lugar de força, você precisa estar mais forte. Quando você tiver, tem coisas que não vão ser não. Eu não acho que lavar a louça é meu lugar de força não. Mas eu sei que a intenção com que eu lavo a colher que leva a comida para minha boca, a presença com que eu empenho aquilo ali, também é ser Deus. Só que eu não vou fazer lavar a louça 80% do meu tempo. Aprendi isso. Não é sobre só fazer aquilo que é belo, perfeito e agradável. Não é isso. Mas é observar se essas coisas que eventualmente tem, você podar as folhas do jardim, você precisar carregar uma caixa, você precisar fazer coisas administrativas, faz parte. Agora, quanto tempo da sua semana você está usando para isso? O que você realmente gostaria de fazer? O que realmente dá prazer? Quantas horas você faz isso? Foi o que eu questionei, mudei todo o modelo de negócio que eu vivo hoje. Para estar aqui com você. Fez sentido? Valeu a pena fazer isso? Está te agradando? Está te retribuindo? Está gerando vida para a sua vida? Pois saiba que é resultado disso. E que se isso te faz sentir conectado comigo ao me ouvir, saiba que tem pessoas que, assim como você sente essa conexão comigo agora, sendo eu, Central Script, tem pessoas que estão esperando você também. Quando você assumir teu lugar e se lembrar que a tua voz é a tua principal ferramenta de poder, a tua principal ferramenta de vendas, é você viver a tua mensagem, comunicar ela para todos os cantos do mundo. Não ficar se enclausurando ali num negócio de pitch, de eterno, e convence as pessoas e fica insistindo. As pessoas são autoconvencidas só de perceber a mensagem que eu tenho para dizer. As pessoas são autoconvencidas só por você estar em teu lugar. Quem é seu começa a se levantar. Só que começam a vir pessoas conscientes, não pessoas que compraram teu 1000 cursos seus porque estavam ansiosas e porque ia acabar e porque era a promoção da Black Friday e que nunca assistiram. É isso que você reconhece como teu propósito? Hello? Isso é lifeless. Isso é lifeless. É estar no nosso lugar e eu levar vida tendo vida. Eu tenho um estilo de vida que eu mergulhe. Não que eu tenha estilo de vida porque isso é o meu arquétipo, porque isso é instagramável, que eu mergulhe. E que não importa se não é correndo, banho de gelo, não, é fazendo aquilo que eu gosto, é abrir a câmera aqui de manhã, tendo tempo de qualidade de fazer um vídeo que eu tenho vontade de falar. Podendo ter tempo de acordar, preparar um alimento, sentar, respirar, tomar um banho e comer algo com calma, abrir umas cartas aqui. Se a gente não tiver tempo para o nosso próprio autoconhecimento, não tiver espaço para a nossa própria... reconhecer a nossa própria presença, ter um tipo de negócio que você está sempre na correria, pulando de reunião em reunião, por anos e anos, e isso ser assim sempre. É natural que o seu faturamento não se sustente, ele caia. Natural. Natural, porque quanto mais você crescer, mais distante você fica do teu lugar de força. Não tem sustentabilidade. Agora, desde que eu fiz tudo isso mudar, eu tenho visto uma crescente. Esse mês a gente está batendo um recorde de faturamento, de vender mentorias de alto valor, sem fazer uma call. As pessoas vindo na porta e falando: John, oi, não é magia, não é só sorte jogar pro... Não é isso. É a engenharia, a matemática de você entender o teu lugar e se sustentar, estar nele. Até que o resultado venha e fazer isso com um sorriso no rosto. Você está disposto? Está disposto? É isso que você realmente acredita? Então comece a viver isso agora. Deixei um vídeo para você, com todos os detalhes de como é que isso funciona, como que eu faço isso. Vou deixar aqui na descrição para você. Tamo junto, um beijo no seu coração. Compartilha esse vídeo, manda para a pessoa que você conhece. Faz chegar nas bolhas que você tem de terapeutas, mentores. Coloque isso para frente, beleza? E lá no final dessa aula que eu vou deixar aqui para você na descrição, tem toda a explicação, tem como você pode me conhecer mais, tem como a gente pode trabalhar junto, você conhecer isso que eu estou te falando de perto.
Lá no meu Instagram também, você tem aí nos destaques, nos posts fixos, tem várias formas de você conseguir aprender comigo, seja com a metodologia que a gente tem, seja tendo meu acompanhamento, uma consultoria, para ajudar você a se lembrar de quem você é. A gente se vê. Tchau. Beleza? Essa foi a gravação de hoje. Como é que vocês estão por aí? Estão gostando? Tamo junto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que essa mensagem tenha chegado num lugar que faça você se recordar daquilo que você veio fazer, tá bom? Cris, Jaque, Dani, Eliane, Camila, Franciele, Joyce, Adri, Amanda. Beijo no coração e fui. Tchau.